Nesse pequeno, nesse pequeno anexo, nós mostraremos que, associado à função de onda psi, nós temos uma densidade de corrente de probabilidade. Então, aqui nós temos a demonstração. Eu praticamente escrevi tudo que é necessário para que você entenda essa demonstração. Então, nós começamos lembrando que, de uma forma geral, uma onda, ela transporta energia, tá bom? Então, existe um fluxo de energia, tá bom? Uma onda sonora transporta energia sonora, uma onda eletromagnética transporta energia eletromagnética. E a pergunta que se faz é: e o que transporta uma onda de matéria? O que uma onda de matéria transporta? Bom, pela nossa interpretação até agora, que nós vimos, a função de onda ela é interpretada como uma amplitude de probabilidade e o seu módulo quadrado, que eu represento aqui pela letra ρ, que depende de x e t, ele é uma densidade de probabilidade. Essa densidade de probabilidade, ρ de xt, ela é interpretada como sendo a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula numa determinada posição no instante de tempo t. Se nos mantivermos fixos numa determinada posição x e esperarmos o tempo passar, é capaz de que a densidade ρ de xt, a densidade de probabilidade naquele ponto, ela mude com o tempo. Se essa densidade de probabilidade está mudando com o tempo, então significa que a probabilidade ou está diminuindo ou está aumentando naquele ponto. Então, ou está chegando, como a probabilidade é uma grandeza que se conserva, ou então está vindo probabilidade de uma determinada direção, chegando ao ponto X, tá? Para o seu aumento ou sua diminuição. Pode ser que esteja probabilidade fluindo de uma direção para outra. Então, a gente tem um fluxo de probabilidade. Tá bom? Então, aqui neste ponto, como essa grandeza, densidade, a densidade é uma coisa que pode variar, então é interessante a gente definir, como tem um movimento dessa probabilidade, é interessante que a gente defina uma densidade de corrente de probabilidade. É isso que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente vai analisar a função densidade de probabilidade e vamos ver o seu comportamento, sua variação no tempo, para um potencial dependente da posição. Nós aqui vamos considerar apenas o potencial dependente da posição. Então, para esse potencial dependente da posição, a variação da densidade de probabilidade com relação ao tempo é dada por essa expressão, d-ρ-t, psi asterisco psi, que, aplicando a regra da cadeia, fica d-ρ psi asterisco d-ρ-t psi, mais psi asterisco d-ρ psi d-ρ-t. Então, se a gente analisar a equação de Rayleigh, lembrar da equação de Rayleigh, completa, dependendo do tempo, ela é dada por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, d-ρ 2 psi, d-ρ x2 mais v psi, que é igual a i, h cortado, d-ρ psi, d-ρ-t. Então, dessa expressão, a gente pode escrever ou d-ρ psi, d-ρ-t é igual a menos i, h cortado, menos i sobre h cortado, que multiplica menos h cortado ao quadrado sobre 2m d-ρ 2 psi d-ρ x2 mais v de psi. Da mesma forma, a expressão conjugada essa expressão conjugada d-ρ psi x3 d-ρ-t, basta que a gente troque o i pelo menos i. Tá certo? Então, dessas duas expressões, a gente joga lá na nossa derivada que a gente fez na primeira equação aí do texto. Então, se a gente substituir essas duas expressões ali entre chaves
na derivada do ρ com relação ao tempo, a gente vai ter essas expressões aqui, que é IH cortado, abre chaves, abre colchete, menos H cortado ao quadrado sobre 2M, D1 π asterisco, D1 x2, mais V π asterisco multiplicado por π. Da mesma forma, vai ter o π multiplicado por H cortado ao quadrado sobre 2M, D1 π, D1 x2, mais V π. Como o potencial é real e π asterisco π é igual a π asterisco, então o termo que tem o V na expressão aí, ele desaparece e nós ficamos somente com as expressões que envolvem a segunda derivada, tanto da função π como da função π asterisco, que é essa expressão que ficou aí, certo? Então, nós vamos agora ver como é que fica, como é que a gente melhora essa expressão. Então, se a gente trabalhar um pouco essa expressão, a gente pode ver o seguinte, da regra da cadeia, que se eu imaginar a seguinte derivada em relação ao x de π asterisco d-ROM x, d-ROM π, d-ROM x, ela é a derivada do π asterisco com relação a x vezes a função derivada π d-ROM x mais π asterisco d-ROM 2 π d-ROM x2, tá bom? Que aí você pode isolar o π asterisco d-ROM 2 π d-ROM x2, você vai ter que ele é dado por d-ROM x, π asterisco d-ROM π d-ROM x. E aí o outro termo, menos d-ROM π asterisco d-ROM x, d-ROM π d-ROM x. A mesma coisa você pode imaginar para a derivada do d-ROM x de π, d-ROM π asterisco d-ROM x. Você pode imaginar que essas duas expressões que estão aí entre parênteses, elas vão dar esses resultados aí. Então, essa expressão e essa daqui, né? E agora nós podemos substituir lá na derivada temporal que a gente abandonou lá na frente, a gente pode substituir essas expressões aqui e aqui. Quando a gente faz essas substituições, a gente vai encontrar isso aqui. Eu estou fazendo uma substituição direta. Então, quando a gente faz a substituição direta, a gente vai ter essas expressões, esses 4 termos aqui. E um dos termos que a gente vai obter, que a gente vai ver, é esses 2 termos aqui que estão cortados. Eles estão cortados porque eles são iguais, apesar da ordem deles estar diferente. É um produto de 2 derivadas primeira, de π asterisco e π asterisco. Essa ordem aí não importa. Aí essas expressões aí são equivalentes, então a gente pode eliminar. A soma delas duas dá 0. E então a gente fica só com as expressões, essas outras expressões que estão entre colchetes, tá certo? Então essas expressões estão entre colchetes, restaram, então elas são escritas, foram escritas aqui, né? O que sobrou. E aí eu posso fazer o seguinte, eu pego esse IH cortado sobre 2M, coloco para o lado de dentro e eu vou chamar essa expressão toda aqui, que está marcada aqui, eu vou chamar ela de menos J, onde o J é a densidade de corrente de probabilidade. Então significa o seguinte, que a variação da probabilidade com relação ao tempo é menos a variação da densidade de corrente de probabilidade, tá bom? Então essa equação é a equação que a gente já conhece, tanto lá do eletromagnetismo, quando que a gente nos estudos que se faz de fluidos, é chamado de equação da continuidade. Grandezas que fluem, que se conservam, elas satisfazem uma equação de continuidade, tá? Então daqui nós tiramos o J de xt, ele na realidade ele mede a densidade,
a densidade de probabilidade na direção positiva do eixo x menos a densidade de probabilidade no sentido negativo. Se você fosse imaginar que isso aqui fosse um fluido, por exemplo, água fluindo num rio, então você veria que esse primeiro termo significa a água que está fluindo na direção positiva, e esse aqui seria a água fluindo na direção negativa do eixo x. Então, a densidade de probabilidade ele tem esse papel muito importante. Então, se você quiser, isso aqui é o resultado líquido, tá? Dessas densidades de corrente de probabilidade. Tá bom, então era isso aí que a gente tinha que definir. Mais à frente a gente vai usar essas definições de densidade de corrente num sentido e densidade de corrente no sentido negativo, a gente vai usar para calcular, para definir as amplitude de probabilidade associada à transmissibilidade ou à reflexão de uma determinada partícula frente a uma barreira de potencial.